Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui, diariamente, estudamos mais ou menos 15 minutos a primeira obra codificada por Kardec da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos. Atualmente estamos no livro segundo, O Mundo Espiritual, o Mundo dos Espíritos. Esse livro segundo tem 11 capítulos. Nós estamos no primeiro capítulo, que trata dos espíritos. E estamos aqui no subitem, que fala sobre a progressão dos espíritos. Ontem nós terminamos vendo a questão 122, onde Kardec pergunta como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, ter a liberdade de escolher entre o bem e o mal. Há neles um princípio, uma tendência qualquer que os leve mais para um caminho do que para outro? Os espíritos respondem: o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade se a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. Isso não acontece. Nada responde pela nossa decisão. Mas me influenciou. Praticamente escolheu por mim. Peraí, influenciou, mas a resposta, a decisão foi nossa. Nós nos permitimos influenciar. Então vamos evitar, de repente, o impulso, não é? E vamos avaliar mais, aprofundar mais, refletir mais, para que essa influência se transforme num entendimento e mesmo escolha consciente. Tá? Então, isso já vimos. A causa não está nele, mas fora dele, nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade. Esta é a grande figura da queda do homem, do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram. Então, as questões vêm de fora, mas cabe a nós, e isso determina o livre-arbítrio, ceder ou resistir. E por que eu repeti essa pergunta e resposta? Porque nós vamos ter hoje a 22A. Por isso eu revi a 122. E depois da 122A, vamos ter a 122B. A 122A, Kardec pergunta aos espíritos de onde vêm as influências que se exercem sobre o espírito. Então, já vimos, não é? Essas influências vêm de fora, mas é o espírito que vai decidir, livre-arbítrio. E aí, Kardec pergunta de onde vêm essas influências que acabam atuando sobre o espírito. E os espíritos respondem: dos espíritos imperfeitos que procuram apoderar-se dele, dominá-lo, e que se sentem felizes por o fazerem sucumbir. Foi o que quis simbolizar com a figura de Satanás. Então, isto aqui nos lembra bem espíritos imperfeitos, mais especificamente, vamos ter o quê? Os da 10ª classe, os espíritos impuros, aqueles que ainda se comprazem no mal, okay? Fazem mal por gosto. 122B. Tal influência só se exerce sobre o espírito em sua origem? Respondem os espíritos. Essa influência segue o espírito na sua vida de espírito, até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo que os maus espíritos desistem de obsidiá-lo. Então, essa vida de espírito é a vida do espírito imortal, ok? Que vai o quê? Encarna, desencarna, encarna, desencarna, encarna, desencarna, encarna, desencarna. Esta é a vida do espírito, né? Do espírito imortal. Então, essa influência vai se dar enquanto o espírito, na sua imperfeição, ainda oferecer oportunidade para esse tipo de influência. Então, os espíritos vão dizer isso.
que essa influência vai seguir o espírito até que ele haja conseguido tanto império sobre si mesmo, tanto poder sobre si mesmo, consciência sobre si mesmo, que os maus espíritos desistem de obsidiá-lo. Ah, não vale a pena ir lá influenciar, não, porque isso daí. 123. Por que Deus permitiu que os espíritos pudessem seguir o caminho do mal? Olha que interessante isso. É como se a professora não permitisse ao aluno errar. Você não pode errar, você não pode acertar. Isso existe? O erro faz parte do processo ensino-aprendizagem, não é? Por que Deus permitiu que os espíritos pudessem seguir o caminho do mal? Como... Essa resposta é ótima. Dos espíritos. Como ousais pedir a Deus conta de seus atos? Pergunta de Kardec, o quê? Porque Deus permitiu que os espíritos pudessem seguir o caminho do mal. Estão tomando satisfação dos espíritos? Muito assertivamente respondem, como ousais pedir a Deus contas de seus atos? Pensais poder penetrar os seus desígnios? No entanto, podeis dizer isto: a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que ele, Deus, deixa a cada um, pois cada um tem o mérito de sua, que ele, Deus, deixa a cada um o quê? A escolha, pois cada um tem o mérito de suas obras. A liberdade de escolher, não é? Essa liberdade Deus nos dá de escolher. Então, pensamento e vontade lá, exercendo a sua escolha, validada totalmente por Deus, porque esse é o processo ensino-aprendizagem. Aprendizagem do espírito imortal. Vamos fazendo escolhas, vamos avaliando as escolhas, vamos reforçando as escolhas boas e vamos contendo e evitando que as escolhas más se repitam. Como pedis a Deus contas de seus atos? Pensais poder penetrar os seus desígnios? No entanto, podeis dizer que a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que ele deixa a cada um, pois cada um tem o mérito de suas obras. Deixa a liberdade e confere o mérito da escolha, mas também confere o quê? O demérito, quando há um erro nessa escolha. 124. Uma vez que há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros o do mal absoluto, haverá talvez gradações entre esses dois extremos? Sim, certamente, e constituem a grande maioria. Então, espíritos que desde o início estão seguindo o caminho do bem absoluto e desde o início estão seguindo o caminho do mal absoluto, são exceções, não regra. Constituem esses espíritos, os que estão entre esses extremos, entre os extremos e não os extremos, a maioria, ok? Os dos extremos são exceções. E entre os extremos, a maioria de nós. 125. Os espíritos que seguiram o caminho do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Sim, mas as eternidades serão mais longas para eles. Eternidades de quê? Das consequências das más escolhas. Então, muitas escolhas equivocadas exigem muito tempo de reparação. Então, são essas eternidades, e aqui ele coloca eternidades em itálico, não é? É uma forma de
é uma expressão, né? Eternidade, porque nós sabemos que um dia de sofrimento, um dia de dor, equivale a quanto tempo? O tempo é muito interessante, porque ele é subjetivo, ele não é objetivo. Quando estamos felizes, o tempo é curto, passa rápido. Quando estamos sofrendo, o tempo é longo, demora a passar, que nem aquela pessoa com dor de dente esperando para ser atendida pelo dentista. Demora a chegar a hora. Então, os espíritos que seguiram o caminho do mal vão chegar ao grau de superioridade que os demais, mas a eternidade que eles vão levar para isto será mais longa que a dos outros. Aqui, eternidade sendo apenas uma expressão idiomática, não a literal, ok? E Kardec coloca aqui um comentário. Por estas palavras, as eternidades deve-se entender, ele vai tocar exatamente na questão das eternidades, deve-se entender a ideia que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade de seus sofrimentos, cujo termo não lhes é dado ver. O termo é o fim, ok? Cujo fim não lhes é dado ver. Ideia que se renova em todas as provas nas quais sucumbem. Então, é aquilo que estávamos falando da escolha errada, que traz consequências dolorosas. E essas consequências dolorosas parece que demoram para passar. Mas isso porque é a percepção subjetiva da dor, né? Que é esse sofrimento. Vamos lá, então, à questão 126. Os espíritos que chegaram ao grau supremo de perfeição, depois de terem passado pelo mal, ou seja, pela fase de imperfeição, aos olhos de Deus, têm menos mérito do que os outros? Olha que interessante. Então, ele está dizendo, os espíritos que chegaram à perfeição, depois de terem passado pela fieira da imperfeição, esses são menos, têm menos mérito aos olhos de Deus do que o quê? Do que aqueles que tiveram uma ascensão meteórica, sempre tiveram tendência ao bem. Já vimos que esses são o quê? Exceções, não é? A resposta dos espíritos a isto, os espíritos que chegaram à perfeição e passaram pela fieira da imperfeição, isso é bem o que acontece. Bom, mas respondem os espíritos. Deus contempla os transviados com o mesmo olhar e os ama a todos com o mesmo coração. Eles são chamados maus porque sucumbiram. Antes não eram mais que simples espíritos. E se ainda são chamados maus, ainda não são perfeitos. Certo? Porque quando forem perfeitos, não mais cederão absolutamente ao mal, à imperfeição. Mas é isso. Enquanto transviados, Deus nos ama a todos. Tanto quantos não estão transviados, todos somos seus filhos, e Ele nos ama igualmente a todos. Mas tem essa denominação, por quê? Porque efetivamente não souberam escolher bem e ainda estão com dificuldade de colocar a sua vontade em prol de si mesmos, do seu próprio benefício, escolhendo de acordo com as leis de Deus que estão na sua própria consciência, usando bem o seu livre-arbítrio. Questão 127, deixamos para amanhã. Vamos ficar aqui na 126 hoje. Hoje vimos, então, da 122A a 126. Ok? Amanhã estaremos de volta com mais um programa, Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz.